Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Luiz Fernando e é com grande satisfação que faço com vocês essa aula de apresentação. De início, devo dizer que essa disciplina apresenta uma das várias áreas da filosofia, da mesma maneira que são a ética, a lógica e a teoria do conhecimento, dentre outras. Mas metafísica tem algo de muito especial, pois todas as outras áreas precisam dela para se estabelecer. Isso porque toda afirmação sobre o real é feita sobre uma base metafísica, uma concepção do que é o mundo e os seres que nele estão. Enfim, a metafísica nos leva para o mais íntimo da reflexão filosófica, tratando da essência e da existência. Metafísica é o próprio coração da filosofia. É importante que vocês leiam sobre os vários assuntos tratados nessa disciplina, mas que também deem tempo para que as reflexões sejam aprofundadas. Nosso objetivo não é o de apenas oferecer a vocês um guia, um caminho para saber o que é metafísica. Queremos mesmo que vocês tenham a oportunidade de se inserir no âmbito da problemática metafísica. Quem sabe da mesma maneira que os grandes pensadores o fizeram. Isso porque as questões motivadoras da metafísica são iguais para todo ser humano. E da mesma maneira que os filósofos desde a antiguidade questionaram sobre o seu existir, nós nos questionamos. A dúvida é a mesma. Pensemos, por exemplo, nas questões existenciais nunca plenamente respondidas. De onde vim? Por que estou? Para onde vou? Vale ressaltar que, mesmo que no âmbito religioso tais questões estejam respondidas, para a filosofia elas ainda estão em aberto, pois o pensamento filosófico não parte da existência da divindade, embora alguns pensadores tenham chegado à existência do divino através da reflexão metafísica. A metafísica parte da capacidade racional humana e não de uma verdade religiosa estabelecida. A metafísica nos leva a uma reflexão profunda sobre a realidade, sobre o existir. Poderíamos nos perguntar: o que é a existência? O que significa existir? Será que existimos realmente? Observo que, para algumas pessoas, tais questionamentos são desprovidos de qualquer sentido ou importância, mas não para a filosofia. Vocês já perceberam que os questionamentos filosóficos são bem diferentes de todo e qualquer outro das outras áreas? E por que isso acontece? Simplesmente porque a filosofia busca pensar o mais globalmente possível. Filosofar é perguntar pelo todo da existência. Mas qual a razão de muitas pessoas não enxergarem a importância de se perguntar sobre a existência? Simplesmente o hábito e o comodismo. Com certeza é mais fácil tomar a existência como certa e evidente do que se arriscar na incerteza do existir. Fazer metafísica é justamente caminhar nessa incerteza do existir, mas caminhar. Como exemplo para pensarmos, tomo algo presente no livro O Mundo de Sofia. Sofia é uma garota que está prestes a completar 15 anos. Misteriosamente, ela começa a receber um curso de filosofia via correspondência. E, em certo momento, no início do curso, seu professor pergunta: eu já disse que a capacidade de nos admirarmos com as coisas é a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos? Se não, então digo agora: a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Ou seja, para fazermos uma boa filosofia, é preciso que saibamos nos admirar com as coisas. E uma dessas coisas é a própria existência. E isso deve ser praticado em nosso dia a dia. É aquilo que já afirmei. Na correria de nossa vida, é preciso dar tempo para que nossa reflexão se faça de maneira profunda. Ainda no mesmo livro, um pouco adiante, o professor disse para a menina: o que importa para mim, querida Sofia, é que você não esteja entre aqueles que consideram o mundo uma evidência.
E é exatamente isso que esperamos de cada um de vocês que cursam essa disciplina. Não tenham o mundo, o ser humano e a existência em si como se fossem claras evidências. É preciso questionar. Significa resgatar a curiosidade pelo mundo, característica essa que é natural a nós. Nos diz o professor da Sofia. Ao que tudo indica, ao longo de nossa infância, nós perdemos a capacidade de nos admirarmos com as coisas do mundo. Mas com isso perdemos uma coisa essencial, algo de que os filósofos querem nos lembrar, pois em algum lugar dentro de nós, alguma coisa nos diz que a vida é um grande enigma. E já experimentamos isso muito antes de aprendermos a pensar. Todos nós temos um questionamento essencial e que precisa de uma resposta. Não adianta tentar fugir. A filosofia não se declara a dona de tal resposta, mas ela é o caminho a ser seguido. Filosofia não é a posse da verdade, mas sim a eterna busca pela verdade. Para fazermos um bom curso de metafísica, é preciso que paremos e prestemos atenção na existência. Não como algo dado e pronto, mas como um enigma mesmo, algo a ser desvendado. Se pensarmos nos gregos, desvendar é conhecer a verdade de algo. A palavra que expressa isso é aletheia, que é o próprio desvelamento, desencobrimento, desvendamento. Enfim, a metafísica é uma reflexão que busca conhecer a realidade em seu íntimo. É o pensamento sobre o todo. Mas e a palavra metafísica? De onde vem? Vejamos. É uma palavra de origem grega que significa além da física, mas em um sentido diferente do que poderíamos pensar em primeira instância. Andrônico de Rhodes, no século I a.C., catalogando as obras de Aristóteles, se deparou com um conjunto de escritos sem título específico. Eram os escritos nos quais o estagirita tratava de sua filosofia primeira. Tais escritos foram postos após os livros da física. Por isso, constituem os escritos que vêm após os de física. No grego, ta metá ta physica. E de que especificamente tratava Aristóteles em tais escritos? O que era a filosofia primeira? É o próprio estudo do ser enquanto ser. Assim, falar sobre metafísica não significa falar simplesmente de uma realidade que esteja além da física, mas sim preocupar-se com o ser, enquanto ser. E falar do ser é falar do próprio existir, pois falar de algo que é significa falar de sua existência. Por exemplo, quando dizemos que a pedra é, estamos dizendo que ela existe para ser algo. Ao dizermos que o homem é, também afirmamos a existência do homem para que ele seja algo. Do mesmo modo, quando dizemos que Deus é, concordamos com a ideia de que Deus existe para que ele seja algo. Pedra é pedra, homem é homem, Deus é Deus. Na metafísica, estamos tratando de algo que toca tudo o que existe, em sua intimidade. Tratamos do que algo realmente é. Nós percebemos que deve existir a preocupação para com aquilo que faz com que tudo seja. A existência de tudo é a mesma. E o que há de comum, tanto na existência da pedra, do homem ou de Deus? O ser. O ser enquanto ser. Nós precisamos, como já afirmei, recobrar nosso sentido de admiração. Nós existimos. E isso é admirável. Algo existe. Nós somos os únicos existentes com a capacidade de entender isso. E além da admiração, é preciso que também nos atentemos à nossa capacidade de espanto. Nós existimos enquanto poderíamos não existir. Isso deve ser motivo de espanto. O mesmo espanto que os gregos tiveram diante da existência em geral. Da mesma maneira que nós poderíamos não existir, tudo mais também poderia não existir. Mas existe. Esse é o espanto. Por quê? Por que existe algo se poderia simplesmente não existir nada? Esse é o questionamento central.
a pergunta-chave de toda a metafísica, tomada e retomada por pensadores e pensadores como problema central da reflexão filosófica em si, fundamento para toda e qualquer reflexão outra. Por que existem as coisas se simplesmente poderia nada ser? Nós vamos agora fazer uma breve pausa e eu deixo vocês com esse questionamento. Por que existe alguma coisa ao invés de nada? Vocês estão conseguindo perceber a importância da metafísica? Pensem nisso. Até já!